minutos para cada chapa para fazerem sua apresentação. Chapa 1. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Lucas, sou candidato a secretário pela Chapa 1. Esse é o Rafael Schneider, atual tesoureiro. Nós somos, como todos sabem, chapa de situação. E nós temos algumas propostas novas, algumas discussões sobre o que já fizemos e queremos debater com todas as outras chapas para procurar a melhoria da nossa universidade, e é só isso. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Lucas, da Arquitetura. Aqui eu estou junto com a Tabata, que é do Direito. E eu quero começar a apresentação da nossa chapa, a Chapa 2, na mesma barca, Unidade é para lutar, lendo uma frase aqui que está no nosso programa. Não basta que seja pura e justa a nossa causa. É preciso que a pureza e a justiça existam dentro de nós. A nossa chapa, ela se formou a partir da prática das nossas lutas. Ela se formou, enfim, em diversas reuniões que aconteceram durante as eleições presidenciais, muito antes, e durante todo o ano passado, e na participação de cada um que formou a nossa chapa dentro das suas lutas, nos seus cursos, nas lutas sociais. E a nossa chapa é uma chapa autônoma, é uma chapa autofinanciada. Ela passa em sala levando o seu barquinho para conseguir espalhar o nosso panfleto, o nosso programa, que já está completo e disponível na internet para que todos possam ler. E eu queria então colocar aqui os 4 pontos que foram debatidos, né? Um dos pontos muito importantes diz respeito com o diálogo com a sociedade. Devido, né, à necessidade da gente, de fato, conseguir conquistas práticas com relação aos movimentos sociais, em apoio aos terceirizados e em apoio aos cotistas, e também com relação à formação do nosso... Com relação à formação do nosso curso da URGS, a gente tem um programa bem legal que fez altos debates, mais 2 pontos importantes de democracia, direito, acesso e permanência, que a Tabata vai continuar. Então, gente, sobre democracia, a nossa chapa acumulou ao longo de diversas convenções que a gente construiu. Centralmente, um aspecto da democracia com relação à URGS, a gente vai defender intransigentemente a paridade, né, e também entendendo que a paridade é só um passo no rumo do voto universal, que seria um caminho da radicalização da democracia interna. E aí a gente também considera essencial o aspecto da democracia interna do DCE, ou dos espaços de representação decente que hoje a gente não tem, né, não são, enfim, respeitosos da democracia. O DCE hoje não tem diálogos diretos com os estudantes, nem respeito com relação aos centros acadêmicos organizados. Então a gente acha que é importante, por exemplo, realizar muita assembleia e ir construindo a cultura de participação na URGS, porque a gente sabe que o conservadorismo ele avança e a gente só consegue barrar, enfrentar o conservadorismo quando a gente fomenta uma cultura de participação e de reflexão Só para avisar, as chapinhas de 30 segundos e conclua estão ali na frente. Não sei se vocês chegaram a ver as chapas. Eu olhei duas vezes.
Boa tarde a todas e todos presentes. Eu sou o Thiago, das Ciências Sociais, e represento aqui a Chapa 4, a Ação Libertadora Estudantil, que mais que uma chapa para concorrer ao DCE, é um novo movimento estudantil. Movimento que entende, diferentemente de outras correntes presentes no movimento estudantil, que não existe pessoa partidária. Toda e qualquer pessoa é partidária de uma série de ideais, estejam eles representados por legenda eleitoral ou não. Então, quando falamos de apartidarismo, a gente está muito mais criminalizando a política do que fazendo um amplo debate programático que deve ser feito nesse espaço. Porém, também entendemos que o movimento estudantil não pode servir como um mero aparelho de autoconstrução de organizações políticas, sendo o DCE o responsável por implementar mecanismos para que a gente possa, ao longo de todo o ano, aprofundar os debates acerca das estruturas de nossa universidade. Bom, boa tarde, quase noite, né, a todas e a todos aqui presentes, aos colegas de debate. Eu me chamo Juliano, sou das Sociais também, represento aqui a Aliança Libertadora Estudantil, a Chapa 4. E nossa chapa se formou agora como um movimento estudantil, como o Thiago falou. Vários de nossos integrantes estiveram de forma independente nas lutas que aconteceram durante o ano todo. Nós nos colocamos em oposição por motivos quase óbvios da atual gestão. E nós esperamos aqui debater realmente programas, construir um DCE extremamente democrático. A gente entende que o primeiro passo para construir uma universidade democrática é que o DCE seja democrático. Porque quando o próprio aparelho de representação dos estudantes não é democrático, obviamente a gente não consegue entrar em instâncias superiores para que esse processo seja participativo dos estudantes e que para a gente possa construir por nossas mãos a universidade popular, a universidade necessária, porque nós acreditamos que uma outra URGS é possível. Muito obrigado. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Luciano, sou estudante de terceiro semestre do Direito aqui da URGS. E só queria pedir desculpas, meu colega ainda não chegou, mas está chegando, está estacionando o carro. Infelizmente a Chapa 5 não aceitou deixar a gente falar por último. Mas, enfim, nós somos a Chapa 3, a Chapa Podemos, a maior chapa de oposição ao DCE da URGS nessas eleições. Temos mais de 300 apoiadores e 51 cursos, ou seja, nós somos a chapa de todos os cursos. E é por isso que a gente está defendendo uma URGS popular. E essa URGS popular vai ser construída com os estudantes desses 51 cursos, que são todos os cursos da URGS. E nós somos oposição à atual gestão, que é extremamente burocratizada, burocratizou o movimento estudantil na URGS. Se diz a partidária, mas esse é um debate completamente apático, né? Porque ele simplesmente esvazia o debate político de movimento estudantil. Enfim, a gente discorda de todo esse burocratismo que acaba afastando os alunos do DCE. Durante todo o ano só teve 2 SEBs na entidade, não chamaram os estudantes para discutir de fato. E a gente quer um DCE então ativo e participativo na vida acadêmica, que quando uma caldeira de feijão, por exemplo, exploda na RU, ele mobilize por mais segurança e mobilize pelos servidores e pela volta do feijão, os servidores que, enfim, estão lá no hospital ainda com 50% do corpo queimado. Ao mesmo tempo que a gente quer um DCE democrático conectado com as lutas estudantis. A gente está dizendo, portanto, que a gente quer refundar o DCE na URGS, porque hoje ele não existe. Não existe. A Chapa 1 acabou com o DCE e acabou com o movimento estudantil na universidade. Por isso que, enfim, a gente está aqui e convida a todos a se juntar à nossa chapa, conhecer a Chapa Podemos e vir com a gente nessa luta, porque juntos a gente pode mobilizar e conquistar. Boa tarde, galera. Eu sou a Laura, sou estudante de jornalismo. Está aqui comigo a Carol Scherer, estudante de Relações Internacionais. Nós somos a Chapa 5, Coragem para Mudar. Nós somos oposição à atual gestão do DCE. Nós somos aqueles e aquelas que sempre lutaram pela construção de uma universidade popular. Lutamos na implementação do Reúne, né, para que nós pudéssemos ter ampliação do número de vagas, e nós estamos aqui na frente do Direito, que é um curso símbolo disso, onde teve seu número de vagas dobradas, para que nós pudéssemos ter novos cursos, para que nós pudéssemos ter as ações afirmativas, permitindo que estudantes de origem popular, negros e indígenas pudessem entrar na nossa universidade. Mas nós compreendemos que a partir deste processo se abre uma gama de novos desafios que nós temos a enfrentar na construção de um projeto popular de universidade. E para nós, da Chapa 5, a atual gestão do DCE
não está conectada com esse projeto. E é por isso que nós somos oposição. Porque nós temos uma visão antagônica do papel da universidade. Porque nós somos aqueles e aquelas que acreditam que nós não podemos questionar em hipótese alguma o caráter público da universidade. Nós somos aqueles e aquelas que sempre construíram um projeto popular de universidade pública. E é esse projeto que nós acreditamos que o DCE deve estar a serviço. Nós não vamos aqui debater essa questão do apartidarismo, porque eu acho que o colega da Chapa 4 bem colocou, né, que não é uma sigla partidária que define se tu é mais ou menos legítimo, né? Sim, uma corrente de ideias, né? E aqui é isso que nos divide, né? Uma visão conservadora, tanto do movimento estudantil quanto do papel do ensino da universidade, e uma visão progressista. Porém, nós somos aqueles e aquelas que acreditam de forma incondicional na democracia. E para nós, se a Chapa 1, durante sua gestão, não tem democracia, nas gestões anteriores também não tinha. Né? Nós acreditamos que é necessário que na pluralidade nós construamos as sínteses capazes de construir um projeto popular de universidade. E nas gestões anteriores nós também não tínhamos essa democracia. Há quanto tempo nós não temos um congresso de estudantes da nossa universidade? Para que nós, além de nessas eleições, nós podermos eleger as direções que tocarão o DCE, que nós possamos ter um espaço amplo e democrático para que nós possamos construir a política sobre qual nosso DCE estará sendo tocado. Então, colegas, a gente chama todo mundo a estar aqui, a estar ouvindo as nossas propostas, a estar ouvindo as nossas ideias, né, daqueles que acreditam no projeto popular de universidade. Que nós temos que debater, sim, que para nós o desafio central, a partir do processo de democratização do acesso à universidade, é nós transformarmos as estruturas excludentes da universidade, as estruturas conservadoras, porque está aí a Resolução 19, porque está aí a Casa do Estudante do Campus do Vale, ou melhor, não está aí, que desde 2008 tem verba aprovada para ser construída e até hoje não saiu do papel, porque está aí um prédio aqui do lado, prédio branco, né, com obra do Reúne, dinheiro federal na universidade pública para poder ter uma melhor condição de acesso, e está interditado. Muito obrigado, chapas. Agora nós vamos passar para o segundo bloco, que são as perguntas entre as chapas. Lembrando para quem não estava que aquele menino ali, levantar a mão, é o que está recolhendo as perguntas, tá? Do público. Então, a primeira chapa a fazer a pergunta é a chapa 3. A chapa 3 tem direito a escolher para quem... Como vai ser? O primeiro sorteado, que são vocês, vão ser os últimos a responderem. E vocês têm direito a escolher qual chapa vocês querem fazer a pergunta. Vocês têm... Isso, e a chapa que for responder vai ser a próxima a perguntar. Chapa 1, vocês têm 30 segundos para a pergunta. Boa tarde, vou apresentar rapidamente. Meu nome é Marcelo, sou médico formado na URGS e estou estudando Direito agora. Queria, em primeiro lugar, agradecer a Chapa 5 por não ter esperado, porque eu estava atendendo um paciente que teve um problema e, infelizmente, não pude chegar na hora. Eu queria perguntar para a Chapa 1 como é que é essa questão de apartidarismo, que eles gostam tanto de falar, se a gente tem fotos do Kleber abraçado com o pessoal do PDT, com uma bandeira bem aberta, como é que é o apartidarismo com o PP, PTB, como é que é o apartidarismo com o Vitor apoiando o Heinz no Facebook e dizendo que as frases homofóbicas que ele fez são frases bobas. Qual é o compromisso que vocês têm com o apartidarismo dessa forma? Bem, é fácil explicar por que nós queremos ser apartidários e por que nós somos apartidários. A gente quer ser apartidário porque eu quero poder negociar em prol do estudante com qualquer partido. Eu não quero ir negociar com um partido, se for necessário, na Assembleia, na Câmara, e ter que aguentar que o meu superior do partido diga se eu posso ou não, ou que depois os dois pessoas que conversaram se conversem, e o que eu converso não vale nada. Sim, nós temos uma foto junto com o deputado sonoterrado Sérgio Moraes, em que nós estávamos lá junto com o presidente da Federação de Municípios do Estado do Rio Grande do Sul para defender o estudante carente, coisa que vocês não fazem, porque nós fomos lá para desburocratizar e garantir que quem recebe até um salário mínimo e meio por pessoa na família e se desloca de um município para outro no estado do Rio Grande do Sul consiga ter acesso ao passe livre intermunicipal, que é lei, que é direito estudantil. Só que isso vocês não defendem. Quando vocês lá, o DCE está num gabinete, vocês não dizem que o DCE estava lá para defender interesses estudantis.
Lembrando novamente que a colega ali de vermelho está mostrando os cartazinhos para quem ainda não viu das chapas. Eu queria informar, então, que o passe livre é uma conquista das jornadas de junho que nós, como DCE, construímos. Vocês não estavam lá, tá? Ninguém tem nenhum tipo de superior ou gente que vai determinar o que a gente vai fazer. Nós temos independência, sim, e fazemos jus ao nosso direito constitucional, se necessário, algumas pessoas sim, outras pessoas não, de ter filiação partidária. Eu acho muito triste que uma chapa que tem um estudante de direito na coordenação geral, depois da gente lutar tanto para ter democracia no Brasil, fique com esse discurso apartidário que não é real. Isso aí é uma perda dos direitos democráticos que nós temos. Bom, tá vendo? Eu acho que uma estranheza nos seus conceitos. Apartidarismo não é ser apolítico. Nosso direito constitucional é de se manifestar, de se organizar, mas não, a gente não é obrigado a ter partidos políticos. Você sabe muito bem disso. Por sinal, a gente não escolhe não ter posição política. Você falou de um, você falou de outro. Eu tenho posições políticas diferentes dos meninos que estão aqui. E nem por isso eu sou político. Eu sou partidário porque eu não sou filiado com nenhum partido. Eu não comungo com nenhum partido. Mas vocês têm essa opinião diferente. Isso é um direito de vocês. Então atacar isso é simplesmente atacar um espantalho. Isso é vergonhoso. Ok, funcionando. Oi, é para 2. Chapa 2. A universidade tem uma função de preparar as escolas para o ensino básico. Quem não sabe, as cotas para a escola pública têm a deficiência do ensino público. Como vocês veem a falta de formação de professores nos cursos de licenciatura da URGS? Sim, porque a gente tem uma evasão gigantesca nas licenciaturas. Eu não sei se eu entendi a pergunta, mas eu vou tentar responder. Não ficou muito claro para nós. A gente tem um entendimento que tem um problema social, na verdade, que é a desvalorização, né, dos docentes, não só dentro da universidade, principalmente fora, né? A carreira pública do docente ela é super desvalorizada. E a gente, para ser sincero, a gente não aprofundou o debate sobre o tema externo, né, da questão da defesa dos professores, mas tenho completa convicção que é consenso na chapa a defesa da valorização, né, dos professores e das professoras, especialmente no tema do salário e também da carreira, né? A gente acha que o que acontece na universidade de não valorizar a licenciatura não é um fato isolado, né? Não ocorre só aqui dentro, tão somente porque a formação é insuficiente, mas também porque a carreira ela não é valorizada. Não sei se foi essa a pergunta que vocês fizeram, mas o nosso entendimento é que é super importante, inclusive, que o movimento estudantil se some na luta, né, pela valorização da carreira dos professores e pela valorização da educação pública, do ensino público, dentro da universidade, mas também das escolas, né? Eu acho que Bom, a gente fez essa pergunta porque, como vocês sabem, a gente tem a Coerlicen, Coordenadoria das Licenciaturas, e dentro do âmbito acadêmico a gente sabe que acontece uma evasão absurda, principalmente dos que já são professores e tem que ter as aulas à noite. E a gente queria saber qual que é a proposta de vocês com relação a melhorar as licenciaturas, que elas hoje são deixadas de lado. Em muitos cursos tem a tradição que licenciatura não vale o mesmo que bacharelado, toda essa tradição dentro do âmbito acadêmico. Exatamente, a desvalorização da licenciatura. A gente queria saber as propostas de vocês sobre isso. Então, colega,
A nossa chapa, ela, na verdade, ela tem um debate sobre projeto de universidade. A gente também tem, digamos que muitas pessoas, inclusive a imensa maioria da chapa, ela é composta por pessoas da licenciatura, que não é o meu caso, mas eu também sou militante, digamos, de uma outra educação, justamente por ser do movimento estudantil. E a gente acha que é super importante, em primeiro lugar, então, para te responder, no tempo que eu tenho, a proximidade, o diálogo com os outros movimentos sociais que discutem educação. Eu acho que é super importante também trazer para dentro da universidade o pessoal que tem esse acúmulo de debate. E também eu acho que fundamentalmente valorizar estruturalmente também aprofundar a democracia, né? E a participação estudantil. Para a chapa 5, então, vai a nossa pergunta. A gente queria saber da chapa 5 o que vocês entendem como autonomia do movimento estudantil com relação, enfim, às relações que nós temos ou podemos ter, seja no governo federal, seja na esfera da reitoria, e seja, ou mesmo seja na esfera dos partidos, né? Então, o que é para vocês, qual o sentido de autonomia do movimento estudantil? Então, boa pergunta, né? A autonomia do movimento estudantil, para nós, ela é precedida por um princípio básico que é a democracia e espaços democráticos. Se tu consegue estabelecer fóruns democráticos, onde o conjunto dos estudantes podem construir a partir daí suas pautas e suas sínteses, o DCE tem como papel central se organizar e organizar o movimento estudantil a partir destas pautas coletivamente construídas. Infelizmente, nós não temos essa cultura aqui na URGS. Nem antes, quando nós tínhamos gestões que não respeitavam os espaços democráticos e impunham a sua pauta política aos estudantes, né? Então, hoje, com esse setor conservador à frente do DCE. Então, para nós, as pessoas podem ter suas organizações, podem ter a sua visão política, mas o DCE tem que abrir espaços democráticos para a construção de sínteses comuns com o conjunto dos estudantes. Pois é, a gente levantou essa questão justamente por todos aqui, eu acho, saberem da participação de vocês e da representatividade de vocês, de pessoas de movimentos ligados ao governo, né? Como a diretoria da UNE, e que acabam influenciando diretamente em acordos que vocês fazem com o governo. A nossa chapa, respondendo e complementando até a colega e convidando a colega, caso a nossa chapa seja eleita, propõe, né, assembleias por campus, e a nossa chapa não escolheu, né, os delegados nem coordenadores dos campos. A nossa chapa vai eleger em assembleias democráticas. Então, primeiro, assim, nós acreditamos também em vários fóruns, né? Seja a questão das assembleias, seja a questão para nós do DCE itinerante, que o DCE vá até as unidades, né? Um fortalecimento do conselho de base, enfim, né? Sobre a questão da ligação com a direção da UNE, eu, por exemplo, sou de um movimento que é a oposição à atual direção majoritária da UNE, né? Os companheiros de outra chapa, chapa 3, que eu saiba, também tem alguns companheiros que são oposição com a majoritária da UNE. Então, para nós, assim, o que nos unifica, nós da chapa 5, é a compreensão do projeto popular de universidade concatenado com o projeto de desenvolvimento de país. Pessoal, antes de passar a palavra para a próxima chapa, o Matheus está recebendo perguntas para o próximo bloco, tá? E vai se acabar... Tem que mandar logo para ele, porque até o final desse bloco a gente precisa das perguntas. Então, vamos fazer uma pergunta para a chapa 4.
4, assim, né? Aproveitando, tirando o debate um pouco dessa linha de baixaria, assim, que muitas vezes se instaura, como foi no de manhã, vamos tentar fazer desse debate um espaço mais propositivo e de ideias. Nesse sentido, nós gostaríamos de perguntar para o pessoal da Chapa 4, qual é a concepção da Chapa 4 sobre a importância da extensão na universidade? Só uma dúvida, é 1 minuto e meio para a resposta ou 1 minuto? 1 minuto e meio? Nós entendemos que a extensão é extremamente importante e que ela deve ser fomentada e principalmente valorizada, né? Principalmente a extensão que leva a universidade para fora dos portões da universidade. Porque muitas vezes a gente tem alguns projetos de extensão assim que levam a universidade para a comunidade, mas que não são fomentados e que são jogados de lado, tanto como uma coisa secundária pelos estudantes, quanto pelos próprios professores e nas instâncias superiores de deliberação. Parece que esse tripé que a extensão compõe, ele parece que a extensão é a parte menos importante. Então nós propomos que isso seja extremamente valorizado a partir da base, a partir dos estudantes, mas também chegando às instâncias superiores, às instâncias deliberativas, sejam elas de professores ou de coordenação de departamento, onde hoje se decide sem a participação dos estudantes. Então, nós da Chapa 5, Coragem para Mudar, nós também compreendemos que a extensão é um espaço fundamental. Infelizmente, numa estrutura conservadora de universidade, isso não é tido como, né? Então, nós defendemos a extensão, parte integrante do currículo. Nós defendemos a curricularização da extensão. Porque nós compreendemos que numa universidade pública só tem sentido nós estarmos aqui, nós produzirmos conhecimento, se esse conhecimento servir para transformar a sociedade lá fora. Nós compreendemos que o que é produzido aqui tem que ir para além dos muros da universidade. Inclusive também que possa, né, ser uma via de mão dupla, que venha conhecimento, para que nós possamos assim enriquecer a produção acadêmica, né? Então a nossa compreensão é essa, nós compreendemos que a função, a parte estratégica, né, da universidade tem capacidade aí de poder promover o desenvolvimento social e econômico do país. Oi, começou a chuva, então a gente vai fazer uma mudança rapidinho ali pro CAR. Então, por favor, se puderem. Ver? Tá, então, desculpa pelo incômodo de o transtorno de passar para cá e a gente vai continuar com o debate agora com a réplica da Chapa 4. Eu acho que a bolsa está em cima do fio. Agora ele vem. Bom, eu acho que o que fica claro é que talvez a extensão realmente esteja defasada e desvalorizada, né? Tanto os projetos de extensão quanto os próprios extensionistas, quanto o fomento a isso. E nós reiteramos a posição da Chapa, né? Nós queremos fomentar desde a base com os estudantes, mostrando a importância, porque a extensão é um modo de levar a universidade para fora dos seus portões, né? Nós não queremos uma universidade que fique dentro dos seus portões, se fazendo distante da sociedade. Nós queremos uma universidade que realmente faça a diferença, que seja uma universidade presente na comunidade. Perguntas, se consegue? Isso, para a Chapa 3, né? 30 segundos. Bom, nós sabemos que vocês estiveram na gestão do DCE 3 anos, é isso? E essa gestão, nós realmente desconhecemos um pouco, mas a gente sabe que existem várias críticas. Mas o que a gente queria saber realmente é qual o conceito de DCE de vocês, qual a importância do DCE e como ele deve ser instrumento dos estudantes, vendo que a atual gestão tem um conceito um pouco diferente, talvez, do que da maioria das chapas, né? Sim, nós tivemos à frente do DCE de 2011 a 2013. Nosso conceito de DCE, em primeiro lugar, nenhuma gestão é perfeita, as nossas gestões tiveram problemas, sim, como todas as gestões terão, isso é normal. Houve algumas coisas que a gente teve que arrumar no caminho e a gente acha que aprendeu muito com isso também. O nosso conceito de DCE é que o DCE é um instrumento de lutas dos estudantes. O que a gente vê hoje na Chapa 1, que se apresenta a situação, é um DCE que é um DCE de notas. Quando as pessoas têm algum problema, os estudantes têm algum problema, o DCE emite uma nota. Não faz mais do que isso. Então é uma nota no Facebook, uma nota na página da internet, e quando realmente precisa da luta, dos estudantes do lado, o DCE se omite. A gente viu isso agora, o prédio do direito desabando, a gente vê isso no IA, que está precarizado há anos, a gente vê isso na letras, no FCH, que alagaram, e o DCE não tem nenhuma atitude mais forte quanto a isso. O que a gente vê também é um DCE zelador, né? A grande conquista deles esse ano
foi reformar a sede do DCE mediante transferência de patrimônio, principalmente aqui da Faculdade de Direito, após a ocupação, na qual eles se posicionaram contra a ocupação e contra os estudantes. Então a gente vê um DCE zelador, né? Eles fazem festas, fazem eventos, reformam sede, mas não tem conquistas reais para os estudantes. A gente quer fazer um DCE que esteja do lado dos estudantes, do lado das preocupações reais das estudantes mães, que se preocupe com creche, que se preocupe com os estudantes que estão sem biblioteca no IFCH. Bom, Bom, o nosso movimento, apesar de ser um movimento novo, nós temos muito claro qual é a função do DCE dentro da universidade, né? Nós entendemos que a atual gestão esvazia os espaços democráticos e nós entendemos que os espaços democráticos têm que ser extremamente potencializados e ser um DCE extremamente claro. O DCE ele não é um instrumento em si, ele é um instrumento para os estudantes, para que ele seja realmente democrático e que as pautas se construam dentro do DCE, não pautas exógenas a ele que cheguem dentro dele e que talvez não sejam nem deliberações dos próprios estudantes. Nós temos bastante acordo com essa ideia de vocês do esvaziamento e isso foi muito simbólico esse ano quando o DCE tentou fazer uma reforma de estatuto mediante assembleia virtual, né? A própria justiça deu razão para nós quando nós ingressamos com a ação dizendo que isso não era uma coisa concebível, vai contra o próprio estatuto, que embora tenha uma defasagem, e isso é um estatuto novo, é um dos nossos objetivos, não pode ser feito de qualquer maneira, as coisas não podem ser feitas de qualquer jeito. Na verdade, a missão que a gente se propõe aqui, enquanto Chapa 3, é refundar o DCE da URGS, porque ele não existe mais. Bom, pessoal, então agora a gente vai sortear uma pergunta. Tem mais. Tem mais? Ah, tá. E cada chapa, para todas as chapas, cada uma vai ter 1 minuto para responder. E daí a gente começa então pela chapa 1 e vai indo, e depois tipo assim. Sabe-se que a prestação de contas e a transparência no orçamento do DCE não foi feita com balancete de gastos pela gestão anterior à atual, que hoje representa a chapa 3. Qual é a proposta das chapas quanto à transparência orçamentária do DCE? Bom, primeiro é interessante falarem que não existe DCE, sendo que ficar 3 anos e não prestar contas, eu acho que isso é meio errado. Meio estranho, né, você dizer que quer refazer o DCE, sendo que vocês não tiveram nem a decência de prestar as contas do ano passado. Como assim? E tem aqui o tesoureiro que pode explicar isso melhor, tem vários outros problemas, várias dívidas que a gente pegou das gestões anteriores, que inclusive também eram do PSOL. Eu não sei o que está acontecendo. Só para esclarecer, hoje o DCE, eles querem refundar o DCE por causa desse papel aqui, tá? Eles foram DCE antes de 2010 também, só para avisar. E nesse DCE, o DCE vai estar sendo condenado por R$10 mil porque eles difamaram um aluno no jornal do DCE. Eu queria saber se vocês querem refundar o DCE porque vocês querem fugir do histórico de vocês. Tem uma linha do tempo aqui para dar uma olhada depois do histórico. Nosso papel para todo mundo. Chapa 2. Depois vocês completem da chapa 2. Por favor, né? Por favor. A chapa 2 vai vir aqui então claramente trazer as nossas propostas, né? A gente preza pela transparência da prestação de contas. Nós somos uma chapa autofinanciada desde o princípio. Estamos aí passando em sala e passando com o nosso barquinho justamente para conseguir bancar os nossos panfletos, a nossa propaganda, para mostrar o nosso programa. E vamos fazer uma prestação de contas no meio do ano, a prestação de contas com o SEB no final do ano, com convocação geral de todos os diretórios. E exatamente pressionar também não só a prestação de contas interna do DCE, mas também pressionar a reitoria para saber o que está sendo feito com o dinheiro da URGS, né?
porque a gente está vendo aí a precarização da nossa infraestrutura, sabendo do tamanho do orçamento da nossa universidade, que infelizmente não está se transformando em algo concreto para o bem dos estudantes. Em primeiro lugar, eu quero dizer que assim, a gestão não é do pessoal, tá? Tem pessoas filiadas ao pessoal? Tem. Mas a gestão não é do pessoal, isso é um desrespeito com os colegas que formam a chapa, que não são do pessoal, que tem vários aqui, tá ok? Segundo lugar, as prestações de contas são aprovadas em SEBs, que são espaços democráticos, que vocês, não é um conceito que vocês devem conhecer, né? Provavelmente vocês não devem conhecer, porque tudo vocês fazem dentro daquele clubinho e nada mais sai dali. Então, assim, as prestações de contas são aprovadas em SEBs, são os CAs e DAs que fazem a aprovação, e isso é legal. Isso está há muito tempo no movimento estudantil. Quem forma o movimento estudantil são os estudantes, não são vocês lá no clubinho que vão fazer o movimento estudantil. A gente vai fazer prestação de contas como tem que ser feito de acordo com a lei. Nós vamos mostrar sempre o que a gente gastou, o que a gente não gastou, inclusive dentro do SEBs, que é o espaço legítimo para isso. Não é espaços virtuais. Tá? E aqui a gente está vendo muito bem quem é quem, né? A questão de democracia é complicada para a Chapa 1. A gente vê a Chapa 1 jogar uma folha na comissão eleitoral, isso é machista. A Chapa 4 é a favor da transparência das contas do DCE, mas não só a transparência, como também que os estudantes possam influenciar diretamente no direcionamento da verba que o DCE tem, né? É importante que a gente crie mecanismos para que o estudante possa, em assembleias, direcionar quais serão os gastos do DCE, e não só que o DCE escolha para onde botar o dinheiro e depois preste contas, entende? O nosso modelo ele tem muito a ver com uma democracia bastante direta, para que nós não tenhamos esse DCE empresa que faz as coisas e presta contas quando presta, né? Então, reitero a fala do Thiago, para que na nossa gestão os estudantes realmente possam deliberar para onde vai a verba e não fiquem sabendo depois que ela é posta em tal lugar para onde ela foi. Muito bem, muito interessante essa pergunta, né? Porque nós somos um grupo que historicamente pauta a transparência na prestação de contas e a participação estudantil no orçamento do DCE, né? A gente vê que se hoje a atual Chapa 1 não tem mecanismo de participação do estudante no orçamento e não presta contas com a devida transparência, a Chapa 3, que anteriormente foi gestão, tampouco fazia, né? Prova disso é que este ano houve um SEB autoconvocado para aprovar a prestação de contas do ano passado e a prestação de contas não foi aprovada. Bom, além disso, né, falando na nossa proposta, a gente defende que exista um portal da transparência em que todos os estudantes possam acessar os gastos do DCE e também que se crie um orçamento participativo do DCE, para que todo mundo possa deliberar sobre o que será feito com os recursos da nossa entidade. Nós inclusive propomos no estatuto que regulariza Próxima pergunta. O que vocês acham de RDs eleitos que não vão às reuniões e são destituídos do cargo, não representando os estudantes? Chapa 1. Pode de novo, eu ouvi só que não vão nas reuniões. O que vocês acham de RDs eleitos que não vão às reuniões e são destituídos do cargo, não representando os estudantes? Então, essa é uma pergunta, inclusive, que é uma pergunta que na última eleição do DCE foi bem polêmica. Acho que a galera da direita aí que propunha que as eleições fossem separadas, né? Agora, nós temos um problema singular sobre isso, né? A primeira questão é que os RDs, na maioria das composições de chapa, eles acabam virando barganha de composição. Isso significa que as forças que compõem uma chapa vão lá e dividem conforme, sei lá, seus critérios, os RDs, e depois não vão nas reuniões. E esse é um espaço central de decisão, de incidência sobre os rumos da universidade, né? Então, para nós, assim, é muito importante que nós façamos um debate com o conjunto da comunidade acadêmica muito sério
sobre a questão da representação discente, né, para que nós possamos ter uma representação discente efetiva. É um problema que a gente tem não só nos conselhos de toda a universidade, mas nos conselhos dos cursos também nós temos esse problema, né? E nós, enfim, da Chapa 5, nós compreendemos como fundamental e, inclusive, acreditamos que boa parte daquilo do nosso programa, né, ele é desenvolvido através das representações discentes. Bom, a questão dos RDs dentro da nossa chapa é bastante interessante. Nós tivemos uma atitude um pouco subversiva em relação aos RDs, porque nós não escrevemos os RDs, porque nós sabemos muito que dentro do processo eleitoral os RDs funcionam para barganha de aliança muitas vezes. Nós temos colegas que são RDs de algumas chapas e que vão votar na gente simplesmente porque foram barganhados dentro de uma necessidade de escrever 50 RDs. Nós acreditamos que os RDs, para serem realmente representativos, eles têm que ser eleitos, não simplesmente escritos como forma de barganha da chapa, para que eles sejam uma representação. A saída dos RDs do seu cargo ela é histórica. Não é dessa gestão, não é da gestão anterior. Todas as gestões que tiveram no DCE tiveram RDs pouco representativos. A gente acredita numa democracia real e direta no DCE. Por isso a gente não escreveu os RDs e propõe uma reformulação desse conceito que aparece antes da eleição. Ninguém sabe, às vezes, quem é os RDs das chapas. Então esse é um dos primeiros debates que a gente tem, achando muito importante para que eles sejam realmente representativos. Bom, a gente tem uma visão de que sim, é importante que os RDs estejam nos espaços representativos, mas a gente também é muito crítico a esses espaços representativos. Na verdade, esses espaços são feitos para o estudante, mas não são feitos nunca pensando no estudante que trabalha. Então, se o estudante em algum momento necessita trabalhar, ele não vai poder ir. É o meu caso, por exemplo, eu sequer me inscrevi porque eu trabalho 40 horas por semana e as reuniões são feitas ao meio-dia. Não tem como, é impossível que esteja presente nisso. Agora, o debate mais importante sobre isso, são dois debates na verdade. O primeiro é o que esses RDs que estão indo, que se gabam por estar indo, estão fazendo. Que a gente vê, na verdade, RDs historicamente ligados à Chapa 1 que votaram a favor da Resolução 19, que ajudaram a construir a Resolução 19. Então não adianta ir lá representar contra o estudante, dizer que representa o estudante e vai lá contra o estudante. Em segundo lugar, o debate que para mim é extremamente importante, que é o debate da paridade. Porque os RDs hoje, mesmo que tenham voz nos conselhos, eles não têm nenhuma representação quantitativa, só representam 15% dos votos. Então... Então a Chapa 2, da mesma marca, também defende a paridade na composição dos conselhos, assim como nas eleições para a reitoria, e a gente acha que é importante estimular uma cultura de participação e representatividade através de um fórum de RDs. Os RDs deveriam se encontrar e deveriam discutir os problemas da universidade junto com outros estudantes, no fórum aberto, né, para que eles pudessem representar com mais qualidade, com mais segurança também. Até porque a estrutura da universidade, a gente sabe, ela é medieval. Ela não é uma estrutura que acolhe os estudantes, onde a gente se sente à vontade para ir no consumo e se inscrever e falar. É óbvio que não. A gente sabe que são estruturas opressoras e que, nas quais não, enfim, não são feitas para nós. E às vezes a gente se sente só legitimando uma decisão que já foi tomada, né, pelos capas da universidade, e a gente fica meio de palhaço nessas representações. Então, eu acho que é importante sim valorizar esses cargos, mas o método que nós propomos é fórum de RDs para nos organizarmos enquanto representantes e também para a gente ter proposta. Né? Não só, sei lá, o indivíduo que sozinho vai ter a verdade e representar sozinho o estudante, mas poder reunir com mais gente e acumular, né, algo que represente de fato o coletivo. Bem, a representação discente ausente, ela não é um ato, ela é um crime contra o aluno, porque quando o aluno vai pedir um recurso, e vai pedir um recurso de novo da comissão de graduação, cai numa instância que é a Câmara de Graduação. E lá não é 15%, lá são 30%. São 30% de alunos. Só que não são 30%, porque 3 foram desligados esse ano por falta. Então, um aluno, para ser jubilado, para ser desligado pelo 19, não vai ter um aluno, um colega lá para defender ele. Mas o engraçado é que querem dizer o que a Chapa 1 defende. A Chapa 1 defende o que está encaminhado, não aconteceu ainda, que é a mudança da 19. Esse semestre vai ser a primeira vez que um aluno pode ser desligado por estar em regime de observação de desempenho. E nós já estamos encaminhando, não por estar em regime, só por outras condições.
O que acontece? Nós estamos encaminhando para que nessa situação o aluno não tenha mais o limite de créditos. Isso é uma alteração que está encaminhada para o CEP. E outra coisa, é engraçado ter uma chapa que diz que é importante a representação docente quando tem um coordenador geral e um tesoureiro que foram desligados da Câmara. Ninguém tá rindo. Pessoal, a próxima pergunta é: qual o projeto de trabalho das chapas para o incentivo às empresas júnior? Bom, as empresas júniores, elas são uma realidade na universidade, principalmente nos cursos de exatas, ou FOP, que é da administração, na economia e vários outros campos. As empresas júniores, elas não necessariamente precisam visar um mercado lucrativo, como acontece em empresas júniores que prestam serviços à sociedade sem fins lucrativos, e elas devem ser analisadas, elas passam principalmente pelo curso, e elas devem ser fomentadas de maneira que o curso seja mais produtivo para a realidade do aluno. Ela não necessariamente tem que ser feita com o objetivo de os alunos saírem com lucro e pegar essa empresa e saírem da universidade. Ela tem que dar uma função para isso, como acontece de prestação de serviços, como acontece de aperfeiçoamento dos alunos. Esse é o objetivo da empresa júnior e a gente apoia por isso. Nós queríamos colocar que a posição da chapa 2 na mesma barca em relação às empresas júnior, na verdade a gente tem uma posição crítica em relação aos currículos dos cursos que não oferecem extensão. A gente sabe que as empresas júnior elas acabam cumprindo um papel importante, por assim dizer, porque elas oferecem a possibilidade dos alunos tenham algum contato com a realidade do mercado profissional. Por outro lado, a gente acha que não é uma alternativa. Nós gostaríamos que tivessem outro tipo de extensão que não fomentasse necessariamente, né, a acumulação pela acumulação e, enfim, o estímulo ao mercado e a relação a empresas privadas, né, e também no caminho da privatização da universidade. A gente acha que é importante, sim, estimular a extensão popular e uma extensão que dialogue cada vez mais com a formação do currículo do curso. Mas a gente também não é contra. A gente acha que é importante discutir com o pessoal de empresas júnior no sentido de repensar, né, e também politizar, digamos assim, para que as pessoas também compreendam aonde elas estão se inserindo quando vão para as empresas júnior, até para disputar também o currículo no sentido da universidade popular, que a gente entende que tem que estar a serviço de um outro modelo. Bom, a gente enxerga toda essa questão a partir do tripé básico do ensino, pesquisa e extensão. A universidade existe para isso, ela existe para os alunos, não existe para o mercado externo. A empresa júnior ela tem que vir somente no sentido de ensino e extensão. A gente tem acordo com o que a Tabata colocou, no sentido de que deve ser uma extensão popular e que não deve ser uma extensão como a gente tem visto aqui na URGS, que é uma extensão para os alunos da URGS. Não, a extensão na realidade é uma troca de conhecimentos entre os alunos e a comunidade. Então a comunidade traz seu conhecimento para a universidade e a universidade leva seu conhecimento à comunidade. A gente acredita que essas empresas poderiam servir a isso, como é o caso da EPR, que é da Engenharia de Produção, que só presta serviços a grandes empresas. A gente acredita que isso pode servir, por exemplo, à construção de moradias populares, a construção de saneamento básico. A engenharia tem muito a oferecer nisso e os alunos poderiam se beneficiar demais disso com ensinamentos. Bom, a nossa posição em relação às empresas júnior, ela é primeiramente crítica, né? A gente acha que esse flerte com a iniciativa privada, assim, sem nenhum questionamento, ele é extremamente partidário de uma coisa que a gente não concorda muito. Mas a gente entende que deve sim haver extensão nesses cursos que tem empresa júnior, sem que essa extensão sirva ao grande capital e à iniciativa privada, sem prestar um serviço realmente social. Nós acreditamos na função social das empresas júnior, ou se for outro nome que a gente possa dar, usar a extensão desses, mas a gente acredita principalmente que deva ter uma função social, um diálogo desses cursos
com a sociedade, com a comunidade acadêmica, para que não só se coloque o aluno, por exemplo, da IPR dentro de uma Souza Cruz, mas que se coloque ele num lugar onde a comunidade realmente possa reconhecer a universidade e a função da universidade dentro da sociedade. Bom, então nossa posição sobre empresas juniores. Há muito tempo nós temos vinculação com empresas juniores, tivemos membros de nossas chapas que foram de empresas juniores, e nós entendemos que elas podem cumprir um papel social muito importante. Porque, por exemplo, a empresa júnior da economia, aqui do prédio ao lado, ela não presta serviço apenas para o mercado privado e não tem isso como seu objetivo prioritário. Um dos papéis mais importantes dessa empresa júnior é, por exemplo, dar assessoria a prefeituras para desenvolver projetos sociais. É dar assessoria jurídica a prefeituras para desenvolver esses projetos. Então, é um papel central da empresa júnior conseguir fazer esse link entre a universidade e a sociedade e ajudando, inclusive, no desenvolvimento de toda a organização social que existe fora. E essa também é a nossa concepção sobre extensão. A extensão ela é o link entre a universidade e a sociedade, e ela deve ter o papel de sempre enriquecer não só o estudante, mas principalmente a todos os cidadãos que estão aqui fora e que pagam todo o nosso ensino. Obrigada. Eu me senti incomodado por esses povos. Me senti incomodado. Bem, próxima pergunta. Como a chapa pretende tratar o problema da insegurança na URGS? Então, pessoal, para nós da Chapa 5, para mudar, esse tema da segurança ele é um tema bem importante, né? Porque em todos os nossos campos tem tido muitas cenas de assaltos, enfim, a questão da insegurança, a questão da falta de iluminação. Nós, diferente de alguns apoiadores da Chapa 1, que defendem policial militar dentro do campus e tal, nós não defendemos isso, não. Nós acreditamos que a questão da segurança pública é uma questão de humanização dos espaços, né, de ter concurso público, que inclusive há muito tempo não tem, né, para a guarda universitária. Nós defendemos, sim, que tem um circuito de monitoramento através de câmeras, sim, né, dos espaços físicos da universidade, né, porque nós acreditamos que o debate da segurança ele também é um debate que, para além da gente pensar em formas, em mecanismos, né, de vigilância, de humanização dos espaços, também é importante que a gente pense qual é a relação que a nossa universidade tem com as comunidades ao seu entorno. Nós acreditamos que a questão da segurança ela é primordial. Ela passa pelo atual modelo de segurança da universidade, que é uma segurança unicamente patrimonial. O estudante não está completamente fora do campo de visão dessa segurança que atualmente a gente vê nos campos. Principalmente quem frequenta o campus do Vale à noite, né? A gente entende que o principal caminho para isso, ele, além de ser estrutural, da questão de iluminação, ele é um caminho de tu ter a segurança concursada. Mas não qualquer segurança, não pode ser uma segurança que, por exemplo, imite os moldes da Brigada Militar. Ela tem que ser uma segurança que seja humanizada, uma segurança que olhe para o estudante e, principalmente, uma segurança que dê condições para que o próprio estudante ocupe os espaços. Uma coisa que hoje é muito difícil, né? Porque a partir do momento em que tu não tem segurança para estar naquele lugar, é porque realmente é um lugar extremamente inseguro. Bom, a nossa proposta para a segurança é completamente divergente do que a Chapa 1 defende, né? Porque a gente não quer a brigada militar nos campos. Eles sim, de fato, fizeram um mapa de segurança, mas isso só acabou esvaziando os espaços, né? Por isso a gente defende concurso, que há mais de 20 anos não tem para servidores, né? Que hoje, se a gente for observar, já tem um estudo que, enfim, a Marina a gente estava conversando hoje, um estudo que a média de segurança da URGS tem 50 anos, ou seja, está completamente defasado. Por isso que a gente precisa, de fato, ocupar os espaços, porque campo seguro é campus ocupado. E é isso que a gente tem que fazer, estar presente e vivenciar. A gente não pode mais aceitar o estupro no Vale, a gente não pode mais, enfim, todas essas violências que tem aqui, assalto, que, enfim, teve até um abaixo-assinado que a gente discordou, que o DCE apoiou, porque a gente não quer a brigada militar no campus. A gente não quer porque eles têm essa cultura militar que vem, enfim, desde a época militar e
é extremamente absurdo. A gente vê exemplos na USP, a gente viu exemplo na ESEF, enfim. Por favor. Então, nós da Chapa 2, quase que em concordância com as outras, consideramos a presença da Brigada Militar como criminosa, como uma polícia racista, agressiva, que criminaliza e está criminalizando os estudantes, principalmente os estudantes negros, que cada vez mais estão conseguindo entrar aqui na URGS. E defendemos sim na nossa proposta a retomada do concurso público de segurança da URGS com formação humanitária e para garantir, enfim, o aumento da nossa segurança. E isso também passa por uma falta de diálogo que todos nós temos, pela falta de paridade que nós temos frente à reitoria, que impondo as suas decisões precariza a universidade, diminui os acessos, como diminuiu aqui no nosso quarteirão, o número de portões, o número de seguranças, e também diminui o direito ao uso dos nossos espaços e dos nossos pátios, diminuindo então o movimento entre os estudantes e causando mais insegurança. Bom, com relação à segurança, a gente teve vários processos que a gente mandou para a chefia de segurança. E inicialmente o argumento deles seria de que não existiam ocorrências, portanto eles não poderiam agir. Aí se foi criado o mapa da segurança. E concomitante com isso, o cargo de segurança federal foi extinto pelo governo federal, por isso não existe mais esse concurso. E eles terceirizaram os novos seguranças que são patrimoniais, eles não se preocupam com os alunos. E a mesma alegação que eles usaram seria que para se preocupar com os alunos teriam que haver ocorrências. E a gente, com esse mapa, a resposta que eles deram foi a que a gente viu, nenhuma. Então, a gente foi atrás da questão da desocupação dos espaços. O maior problema é que se enrijeceu a legislação com relação aos programas de proteção e controle de incêndios, portanto, a universidade não está pronta para isso e não se é permitido vários e vários eventos em locais fechados. Então, o que a gente estava junto com a reitoria seria de se construir esses programas para poder certificar a universidade. Bom, pessoal, próxima pergunta, então. Por que o TRI foi oferecido de graça apenas para os estudantes de Direito? Quem começa respondendo é a Chapa 1. O que aconteceu? Pessoal, posso responder? No primeiro debate foi feito... Vocês perguntaram para... Né? No primeiro debate foi feita a mesma pergunta e é um posicionamento das chapas em relação a uma ação que foi feita pelo... Né? Então a gente já tinha combinado sobre isso. Bem, a questão do ter de graça de direito, eu como gestão fui contra, é importante reforçar, mas partiu de uma iniciativa de fornecer um serviço específico a um grupo de estudantes buscando recurso de outro lugar. A minha opinião, com os diretórios acadêmicos, é oficial do DCE, que o DCE, para quem não sabe, faz o serviço de TRI para os outros diretórios e tem uma tarifa. Isso é uma coisa que eu poderia concordar. O TRI de graça do direito é um posicionamento errado do DCE, porque ele busca enfraquecer as entidades de base. Não, como o mesmo colega da Chapa 3 disse, nenhuma gestão é perfeita. Esse, sem dúvida, foi um erro da nossa gestão. Mas eu acredito que é necessário que a gente não só fique fazendo TRI nos diretórios e a gente não tenha vergonha de um diretório acadêmico ir atrás da regularização do mínimo, que é garantir eleições. Que tem muitos diretórios que reclamam que não podem entrar no CEP porque não realizam eleições. Nós da Chapa 2 achamos completamente absurda essa posição do DCE. Eu fiquei assustada, honestamente, quando vi pela primeira vez isso.
né? A gente percebe nitidamente que é um boicote ao CAAR, né? Que é um centro acadêmico que tem posicionamento, inclusive, que tem um protagonismo importante com relação à estrutura, coisa que o DCE não teve, né? E eu acho que é importante também dizer que os estudantes de Direito, eles não são, assim, via de regra, os estudantes que mais precisam, né, economicamente falando. Não sei, também não tenho esse acúmulo, não fiz esse estudo socioeconômico, mas talvez alguns cotistas precisem, né, como eu, por exemplo, mas eu acho que não é a realidade da maioria, então eu acho que não cabe, assim, completamente descabido, nada justifica essa solidariedade, como foi dita, e a gente completamente contra, nunca faria nada parecido com isso. Schneider, na boa, eu acho que vocês têm que ter no mínimo um alinhamento de discurso, né? Porque no debate, eu estava hoje no debate da manhã e o discurso foi completamente diferente. O Vitor e o Kleber defenderam o TRI de graça para os estudantes. E então, no mínimo, tem que ter um programa mínimo de chapa que defenda os estudantes e não seja esse absurdo. Vocês viram o que aconteceu aqui? Um integrante da chapa disse que foi feito para enfraquecer a entidade de base. O DCE enfraquece as suas entidades de base. Que movimento estudantil é esse? Isso é uma vergonha! É uma vergonha! É um DCE que luta contra os estudantes! Nós não podemos ter um DCE que luta contra os estudantes! Vitor, tu não tem espaço no DCE, tu não representa os estudantes. Tu não pode estar nos estudantes. Tá todo mundo calmo, a gente pode seguir. Mas pode chorar, que eu adoro lágrimas de homem, é um prazer. Não, o cara não batia aqui dos outros. Respeito! Quietos, Joaquinho. Ei, gente, a chapa quer responder. Silêncio, por favor. Tudo bem. Eu acho que o posicionamento da chapa é tão esquizofrênico que nem eles conseguem manter um discurso coerente, né? Mas a nossa posição quanto a isso é lógica, né? É uma coisa absurda que a chapa fez, tão absurda que a própria integrante da chapa nega. Nosso posicionamento em relação ao TRI é principalmente um posicionamento em relação ao estudante cotista, ao estudante mais pobre, que se não se conseguir o auxílio, pelo menos para fazer o TRI de graça junto à praia para esse estudante, que se consiga fazer para esse estudante um TRI a preço de custo, né? Que os DAs e tampouco o DCE sejam uma empresa que se sustenta acima do TRI, ou principalmente dos estudantes mais humildes, que apesar de cada vez mais terem acesso à universidade, aqui dentro cada vez mais são excluídos exatamente por esse déficit socioeconômico. Bom, nós da Chapa 5 defendemos que os estudantes cotistas de baixa renda também sejam beneficiados, né, por um TRI gratuito, né, enfim. Mas para além disso, né, porque isso está concatenado com a nossa visão de universidade, com a nossa universidade, o nosso projeto, nossa visão de uma universidade, de um projeto popular de universidade. Mas para além disso, a atual gestão do DCE faz seus TRIs com a UE Picareta. Aquela UE lá do mercado público, que ninguém nunca viu, ninguém sabe se faz congresso. Aquela UE que lucra mais de R$1 milhão por ano e que ninguém sabe quem é. Então, para nós, mais do que nós temos o compromisso de nós fazermos os TRI de graça para os estudantes cotistas de baixa renda, nós temos o compromisso de não fazer o TRI com aquela UE, porque nós não vamos sustentar nenhuma máfia estudantil. Nós vamos sustentar aqueles que só fazem movimento estudantil para enriquecimento em cima dos estudantes. Nós defendemos um movimento estudantil, uma universidade popular, e nós temos compromisso com o conjunto dos estudantes. Então, pessoal, a última pergunta é: qual a posição ou as propostas das chapas em relação aos concursos públicos para professores e professoras? Então, companheiros e companheiras, para nós, assim, é a resposta mais óbvia, né? Nós que defendemos, aqui, inclusive, acho que nós somos o único grupo aqui que defendeu o Reúne desde o seu princípio, né? E logo nós defendemos a expansão e a reestruturação da universidade. Portanto, nós defendemos mais concurso público para professores, nós defendemos sim que a universidade ela seja reestruturada e nós defendemos que estes concursos eles consigam obedecer
consigam obedecer às suas próprias regras, né? Aqui no direito, inclusive, teve a ocupação aqui com um caso muito singular do autoritarismo, né? Enfim, né? Do caso do professor, agora de criminologia, enfim, né? Então, bom, nós defendemos concurso público, sim, não defendemos termos subjetivos de avaliação dos professores, né? Porque nós, da nossa perspectiva, na construção de uma universidade popular, é fundamental que nós reestruturemos o corpo docente com qualidade. Bom, nós reiteramos a nossa posição que foi dada pela manhã para a mesma pergunta, e a gente acha que essa questão é muito mais profunda, é difícil debater isso com um discurso raso, né? Isso parte de um processo muito grande, que é a falta de participação dos estudantes dentro das próprias reuniões de departamento, que a gente tem esse direito, a gente hoje não exerce, seja por afastamento do movimento, seja por um DCE que não fomenta, seja por realmente os departamentos serem muito fechados. A gente acha que, a partir desse princípio democrático, de que o estudante realmente deve ter a participação, não só nos lugares onde, como o DCE, que são de deliberação estudantil, o DCE deve fomentar a participação do estudante nos espaços de debate junto com os professores, junto com os funcionários, porque a questão dos concursos públicos não é a única questão em que a nossa abstenção de posição como estudantes causa problemas. Existem várias outras questões de estrutura da universidade em que a falta de estudante gera vários problemas, inclusive com o currículo de vários cursos. Eu gostaria de começar dizendo que nós defendemos o Reúne, mas nós defendemos um Reúne diferente do que vocês defendem. Nós defendemos um Reúne com expansão com qualidade e com capacidade para que os estudantes venham para a universidade e desenvolvam um bom curso. Não um Reúne com prédio desabando, que nem o governo federal faz. Essa é a nossa defesa do Reúne. Estou falando aqui. Quanto à maneira que o DCE se coloca quanto aos concursos, eu acho que a gente precisa começar a ter um acompanhamento mais próximo dos concursos e estimular que sejam feitos concursos, mas que sejam feitos concursos que a gente não saiba quem é o professor que vai entrar de antes já. Porque é o que acontece, a gente já sabe isso, a gente vê em muitos lugares e indícios de fraude. A gente não pode fazer que nem o DCE fez esse ano, que a gente viu um movimento legítimo dos estudantes lutando para averiguar indícios de fraude no concurso do direito e o DCE tentando sabotar esse movimento. A gente já viu aqui que a própria chapa diz que tenta enfraquecer as entidades de base. É exatamente isso que eles fizeram. Nós temos que estar do lado dos estudantes para que os concursos não sejam mais esses indícios de fraude que a gente tem visto tantas vezes e o DCE não pode mais se isentar disso. A posição da Chapa 2 na mesma barca com relação aos concursos é que os mesmos têm que ter critérios muito claros e critérios éticos, né? Que não foi o que aconteceu aqui no caso, né? Grande vitória da ocupação do direito. Observamos também um caso lá na arquitetura de um concurso que foi anulado agora por panelinha feita na hora de avaliação dos concorrentes. E só conseguimos observar isso, no caso, pela presença dos representantes. E defendemos um concurso com um processo participativo de todos, né? Com fiscalização e avaliação permanente, que seja um processo público e aberto. Nós estamos aí observando um aumento, inclusive, da contratação de professores via organização social, que, de certa forma, é uma terceirização da universidade que tem que ser colocada, que está errada, e somos contra a terceirização dessa maneira. Enfim, a gente quer de fato ter professores que a gente conheça de verdade e não professores conservadores entrando aí na universidade. Bem, é engraçado uma chapa pedir que a gente acompanhe de perto os concursos quando ela, na instância da universidade como órgão não concurso, esvazia a representação estudantil. É isso que vocês fazem. Ponto 2. Muito boa colocação do colega da Chapa 4. O problema do concurso está no departamento. Está no departamento porque os departamentos não têm, muitos departamentos da UFRGS não têm representação docente. E é um aluno para cada 5 professores. A gente passou um caso na Câmara de Graduação em que havia uma mudança curricular na história do FCH
em que nem na Congrade e nem na unidade tinha representante discente presente. Isso é verdade, isso está em processo. Então, como é que o DCE realmente quer incentivar mais a representação discente? Mas isso é um déficit histórico do movimento estudantil que não promove a eleição para a representação discente. O DA indica, e isso está sendo, a gente está forçando isso a mudar agora. A gente está trabalhando dentro do possível. Quanto às regras de concurso, as regras do concurso já mudaram pela decisão do consumo. Terminou já as perguntas do público e começa o quarto e último bloco, que são as considerações finais. São 3 minutos para cada chapa. Começando então com a chapa 5. Então, pessoal, queria aqui agradecer, enfim, a possibilidade de nós podermos ter feito um debate onde a gente conseguisse expor um pouco do nosso programa, confrontar um pouco de ideias, né? Queria dizer para vocês que nós da Chapa 5 esperamos que no dia 18, 19 e 20 de novembro nós possamos ir às urnas e possamos eleger um DCE comprometido com um projeto popular de universidade. Um projeto que compreenda que os desafios que nós temos para o próximo período são de nós democratizarmos as estruturas conservadoras da nossa universidade. Né? Não tem hoje como nós falarmos em estudante trabalhador dentro da universidade se os horários do nosso RUs não obedecem, né, essa realidade. Não tem como a gente falar em ter estudante trabalhador dentro da universidade, né, se a gente falar que nós temos desde 2008, né, verbas aprovadas para a construção da Casa do Estudante do Campus do Vale, e devido a diversas burocracias nós ainda não temos essa casa, né, para o conjunto dos estudantes. É fundamental que nós tenhamos um DCE que seja capaz sim de mobilizar e conquistar, mas com democracia, construído com o conjunto dos estudantes. É isso que nós, a Chapa 5, Coragem para Mudar, temos o compromisso enquanto gestão do DCE. Nós somos comprometidos com um projeto popular de universidade que possibilitou que hoje nós tenhamos, né, os filhos da classe trabalhadora dentro dessa universidade. Nós sempre defendemos a expansão porque nós compreendemos que mais do que o pessoal ficar lutando para popularizar a universidade do lado de fora, a gente quer essa universidade cheia de povo, para que o povo aqui dentro possa lutar pelas transformações das suas estruturas. Nós queremos que no dia 20 de novembro, mais do que nós tirar a direita conservadora do DCE, nós não queremos nenhum passo atrás. Portanto, aqueles que estiveram no DCE de 2004 a 2009 e de 2011 a 2013, para nós não nos contemplam. Não nos contemplam aqueles que sempre negaram a democracia. Não nos contemplam, né, aqueles que se adonam das lutas coletivas da universidade. Né? Porque para nós queremos espaços democráticos, nós queremos vitórias construídas a partir da síntese do conjunto do movimento estudantil da universidade. Aqui antes um colega falou que o movimento estudantil da URGS morreu e que quer refundar o DCE. Bom, para nós, inclusive a síntese dessa eleição é que o movimento estudantil da URGS não morreu, porque nós continuamos mobilizados, continuamos nos nossos centros acadêmicos, fazendo muita luta para democratizar essa universidade. E nós queremos que a partir do dia 20 de novembro, nós possamos voltar a ter um DCE que seja um instrumento de luta dos estudantes e das estudantes para a gente construir a nossa universidade popular. Só uma nota antes do Thiago concluir, a gente gostaria de pedir para a Chapa 1 que não se aproprie do nosso discurso, porque nós não somos uma chapa conservadora, nós somos uma chapa de oposição. Muito obrigado. Eu queria reiterar o que eu falei aqui no começo, né? Que nós não acreditamos em apartidarismo. A Chapa 4 não acredita em apartidarismo. Toda e qualquer pessoa é partidária de uma série de ideais, independente deles estarem contemplados numa legenda eleitoral. E quando se fala em apartidarismo, é criminalização da política. Esse é o nome do que fala a Chapa 1 quando fala em apartidarismo. Também, mas ao mesmo tempo, nós entendemos que não pode, de forma alguma, os interesses de organizações políticas se sobreporem aos da comunidade universitária. Defendemos um DCE que possa estar promovendo esse debate programático ao longo de todo o ano e não só nas vésperas da eleição. E é por isso que não só pedimos o voto na Chapa 4 para os estudantes, como também convidamos todas e todos a estarem se organizando conosco para, dialogando junto com os outros coletivos e forças políticas e existentes na universidade, possamos avançar na construção de uma universidade que é necessária ao Brasil e ao seu povo. Universidade essa que há de ser popular, universidade essa que há de ser democrática, afinal, sim, uma outra URGS é possível. Bom, a gente queria agradecer a presença de todos que estiveram aqui escutando as nossas propostas.
Também falar que não me surpreendeu em nada a atitude do colega da Chapa 1 em jogar a folha na cara da comissão eleitoral, né? Porque é uma chapa machista, né? É uma chapa que, enfim, não faz absolutamente nada, não se posicionou contra os trotes machistas, talvez seja até por isso, porque sejam machistas e não fizeram uma campanha contra os trotes machistas. Uma chapa que tem o atual presidente dizendo no Facebook que as mulheres vão sentir falta de serem assediadas. Tem o coordenador geral que, inclusive, voltou, tinha se ausentado, não estava passando bem, certo? Mas, enfim, que tem o coordenador geral que compartilha e defende o Reis, que diz que as minorias, que é tudo que não presta, gays, quilombolas e índios, isso, exatamente. Enfim, é essa chapa que a gente não quer, e é um movimento diferente que a gente quer construir. Então, Vitor, só quero te falar que a gente presta sim, e que vocês não passarão. O que a gente viu aqui hoje são projetos de universidade. De um lado, a gente tem um projeto de um DCE zelador e emissor de notas, que no momento em que os estudantes precisam, não está ao lado dos estudantes, só emite notas, está dentro de gabinetes. Enquanto estava aqui os estudantes na ocupação, 30 dias de ocupação, a maior ocupação da história de uma faculdade de Direito no Brasil, o Vitor estava dentro do gabinete do diretor Danilo Kniznik. E depois recebe transferências patrimoniais, que a gente não sabe por que aconteceu. A gente não quer mais um DCE que vem aqui dizer, isso foi a maior vergonha que eu já vi na história do movimento estudantil, dizer que enfraquece as entidades de base. Como é que nós podemos ter um DCE que luta contra os estudantes? Se vocês têm uma reforma às custas de transferência patrimonial feita na sede do DCE, parabéns. Nós temos cotas em 2007, nós temos RU DESERT, nós temos aumento das bolsas, isso são conquistas reais para os estudantes. Nós temos RU a 1,30 há mais de 10 anos, isso são conquistas de verdade para os estudantes. Não uma sedezinha para vocês ficarem lá encastelados, longe do movimento estudantil e longe das preocupações reais dos estudantes. A gente precisa de um DCE que volte para a luta, e esse DCE é com a Chapa 3. Nós podemos mobilizar e conquistar. Galera, eu queria começar dizendo que combate ao machismo não é algo que se dá só através de discurso, mas também de práticas, viu? Eu acho que é muito importante ressaltar isso. E a nossa chapa se funda também nesse princípio, por isso que ela é paritária na composição. Eu acho que é muito importante a galera que fala, né, também, enfim, fala sobre isso, também saber praticar isso, não só através da paridade, mas também no cotidiano. Além disso, também aproveitar esse espaço para dizer que o movimento estudantil que nos reuniu, que nos fez encontrar nesse processo, é um movimento estudantil que tem uma concepção que se diferencia de todas as outras chapas. Assim, eu preciso dizer isso agora, enfim, não aguento mais segurar. Porque acho que é importante dizer que a autonomia com relação à reitoria, com relação a partidos e com relação a governos, se dá quando a gente se dispõe a construir, por exemplo, um programa de uma chapa coletivamente e abertamente, com tempo para isso, inclusive, né, e respeitando a opinião dos estudantes e não as pressas antes da discussão de chapa. Eu acho que é importante também dizer que o movimento estudantil ele precisa ter, a partir de agora, uma postura que encare os estudantes como dotados de cérebro, não apenas como massa de manobra que a gente vai lá, dá um grito e manda seguir, enfim, e faz uma mobilização e acha que isso que é movimento estudantil. Na nossa opinião, o movimento estudantil ele precisa ser muito mais autônomo e muito mais dialógico, muito mais próximo da realidade dos estudantes e construído com a base. A gente acha que os bolsistas precisam ter mais voz, que os cotistas precisam ter mais voz nesses espaços, né? E não somente porque são cotistas e bolsistas, mas porque são pessoas que vivem uma realidade distinta da que está expressa nas maiorias, na maioria das chapas e no movimento estudantil, que é muitas vezes só utilizada para ser celeiro de quadros e depois para ter vereadora, deputada aí, enfim, candidato, e não respeita a autonomia e o sentido verdadeiro do movimento estudantil, que é disputar com uma outra universidade, sendo sujeito e não só objeto desse lugar. O que nos reuniu aqui, então, é justamente esse desejo, essa vontade de mudança, essa vontade de um diálogo verdadeiro entre todo o movimento estudantil, entre todas as chapas, inclusive, se for necessário, se a gente ganhar, através da eleição de delegados de cada campus que a gente quer fazer, a gente quer que todos participem do DCE, de todos os movimentos, de todas as lutas, para que a gente possa, de fato, conseguir conquistas concretas e continuar construindo uma universidade popular, uma universidade, se tudo der certo, inclusive paritária. A gente tem eleição de reitora no que vem, a gente tem eleição de diretores, a gente tem que lutar por isso, por mais espaços, por mais direitos, por mais permanência.
E deixar os convites, inclusive o agradecimento a quem contribuiu com a chapa, convite para quem quiser amanhã saber como a gente está fazendo as nossas camisetas, amanhã às 7 da noite, ali na frente da FACED, com a serigrafia da chapa já, e estamos continuando aí nas salas de aula. Muito obrigado. Bem, para encerrar, nós pegamos um DCE destruído, endividado e com nome sujo. Este é o legado que uma chapa que concorre deixou para nós. Ao longo desse ano, a gente lutou contra isso, para tentar não precisar recriar a entidade, apenas remoralizar ela, fazer ela ser alguma coisa. Nós podemos, qualquer pessoa pode cobrar alguma coisa, mas uma entidade que tem histórico sujo, quando vai protestar por algo, não tem moral para pedir isso. RU das F já! Quanto à questão que não foi falada, a questão dos RUs, nós fomos a primeira gestão a trazer o pró-reitor para o SEB para explicar a situação dos RUs quando explodiu a caldeira. Isso não foi feito antes. Outra coisa, nós, como gestão, temos que pagar as dívidas de quem ficou de 2004 a 2009 e de 2011 a 2014. 2013. Nós temos aqui uma folha, que é o legado da gestão deles, que o Gabriel Marquesi está processando o DCE por uma atitude deles e está ganhando, porque eles atacaram ele no jornal do DCE como gestão, e o DCE, todos os estudantes vão ter que pagar pelas atitudes deles. Muito obrigado. Sabia que eles eram cara, se ele acha que a menina tem que ser sediada, ele tem que ser processado. Defendendo o Marquesi, se mostrar. Vale dinheiro, cara. Vale pagar eu queria. Pessoal, então a gente agradece a presença de todas as pessoas aqui. Queria convidar todo mundo para o debate, para os próximos debates que vão ter. Vai ser segunda-feira, dia 10/11, de manhã na Fabico e de tarde na Psicologia. E agora, como estudante de Direito, eu queria fazer um convite para todo mundo aqui, aproveitando que foi falado um pouco de segurança pública. O G10, que é um grupo do SAJU aqui da URGS, agora, 6h30, vai fazer um debate sobre segurança pública. E é muito legal se todo mundo quiser comparecer e tal, e poder construir essa ideia junto com a gente. A gente tem os papéis do Marquesi aqui também.